acessem, vamos dizer assim, um servidor central e aí passa todos esses dados que estão distribuídos para que fiquem atualizados no servidor central. Uma outra vantagem de você ter o banco de dados distribuído é que às vezes você pode manter cópias também desses bancos, né? E aí você consegue fazer com que haja menos risco de perdas de, de dados. E aí você também pode ter ali, olha, auxilia a conversão entre diferentes produtos de bancos de dados colocados em diversas máquinas, de micro até e até mainframe. Continuando aí nessa questão de cliente-servidor, do banco de dados distribuído e assim por diante, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma imagem aqui, ó, BD Engine, né, a máquina, né, o motor do banco de dados. Então você está vendo aqui os servidores e você está vendo que você aqui está mostrando que você tem uma rede que liga todos os outros demais equipamentos a essa rede, né? Então olha aqui, você pode ter os bancos de dados, aqui outros, deixa eu ver aqui outros bancos de dados, né? Olha aqui o administrador, né? As ferramentas que fazem o acesso, o uso de formulários para você acessar, né? A pessoa que faz aqui as queries, como eu falei ali, às vezes até um bibliotecário, por exemplo, que tem alguma noção, ele pode fazer. O escritor de relatórios, que pode estar gerando relatórios quando necessário, né? Ligação com outros computadores, os programas de aplicação, quando eu vou fazer, por exemplo, um website, por exemplo, de repente, né? Ou uma tela desktop que vai poder acessar esse conjunto de banco de dados. Né? Então, eu tenho essa máquina, ela gerencia tudo isso, tá? Tanto o acesso aos bancos de dados, quanto a todos esses outros atores, vamos dizer assim, que fazem acesso a esse sistema. Então, a gente pode ver que o banco de dados é algo muito importante dentro de uma organização, não é? Como que você vai pensar em ter uma organização com um sistema sem que você pense num banco de dados, onde você possa guardar dados sobre os seus clientes, sobre os seus produtos, sobre as realizações de tarefas que você faz, e assim por diante. Então, ele está ali muito escondido, muitas pessoas que usam os sistemas nem imaginam que eles existam, mas é uma coisa que é fundamental para a empresa. Né? Então, isso aqui, e a maneira como ele é escrito, como ele é construído, ele vai permitir como que a organização consiga atender o cliente, a organização não, né? Com que sistema de banco, o banco de dados criado pelo desenvolvedor, possa atender as necessidades da empresa. Eu não sei se alguém de vocês eu vou dar aí 3 segundos para alguém me dizer se alguém tem, por exemplo, o pai ou a mãe que tem um negócio, um pequeno negócio, e que usa algum sistema de banco, algum sistema de gerenciar, algum sistema computacional para gerenciar a empresa. Alguém gostaria de se manifestar? Parece que não, né? Bom, então vamos lá. Esse é um problema sério que às vezes pode acontecer nas organizações, principalmente as pequenas mais, né? Porque eles costumam procurar as empresas, por exemplo, que nem na cidade, né? Nós temos algumas empresas que desenvolvem software, né? Que a gente chama software house. Algumas dessas empresas, eles procuram atender pequenos negócios. Então, normalmente, como que acontece nessas empresas? Não estou dizendo que são todas, mas eles têm já um sistema básico. Quando você vai lá e procura essa empresa para atender a sua organização, eles pegam aquele modelo básico e fazem adaptações nos formulários, né, nas telas que vão interagir com o sistema e também no banco de dados. E aí é uma briga, às vezes, né, entre o usuário e o desenvolvedor do sistema, porque para ele está muito fácil já, né? Para ele, o usuário,
o banco de dados está funcionando, e às vezes, se forem empresas do mesmo ramo, ele vai querer que você use o software do jeito que está. Só que se você tem um modelo diferente de trabalho, trabalha com uma maneira um pouco diferente, você vai querer que o sistema que você está comprando e pagando a mensalidade, ele atenda exatamente do jeito que você quer. Então aí a gente vê alguns problemas, né? Eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas que compram esses softwares e eles reclamam bastante, que o pessoal diz que não dá para fazer, que é muito que não, né? Mas enfim, às vezes é falta de interesse do pessoal, ou falta até de tempo, não vou falar que é falta de tempo, de interesse. Você pegar um sistema e às vezes fazer uma mudança, isso exige tempo de raciocínio, de entender, de fazer o modelo, até você criar e mudar tudo isso. Então, quando você cria uma tabela nova ou mais tabelas, você tem que ter a interface, você tem que pensar em todo os relacionamentos que essa tabela nova ou essas tabelas novas vão ter, tá bom? Então, a gente vê que é uma estrutura bastante minuciosa, tá? Por isso que eu falei na semana passada que você trabalhar nessa área é uma área importante. Aqui no Votuporanga, por exemplo, nas organizações, nas software houses que nós temos aqui, normalmente nós não temos muito, eu não tenho ouvido falar e eu não sei até hoje se isso mudou. Mas normalmente você tem uma equipe de desenvolvedor que eles cuidam de tudo, tanto do front-end ali, né, das interfaces, quanto do banco de dados. Mas em grandes organizações, que às vezes você tem bancos de dados enormes, com muitas tabelas, ou que atende milhares e milhares de clientes, tudo de uma vez só, porque aqui na Software House, normalmente você pode até milhares de clientes, mas são pequenas empresas normalmente, tá? E aí você pode atender milhares de pessoas, mas são pequenos sistemas. Então aí, às vezes, a pessoa que desenvolve, não só uma, né, mas às vezes são 2, 3, 4, 5 desenvolvedores e eles têm conhecimento praticamente de todo o sistema, inclusive do banco de dados. Né? Como eu falei novamente, nas grandes organizações, normalmente você tem a figura só para o banco de dados e ele que faz essas adaptações. Então, há uma divisão de trabalho, né? A equipe que cuida de diversos setores para que isso possa funcionar melhor. Eu tenho um sobrinho que trabalha já há muito tempo, ele se formou em ciência da computação e ele está na área de desenvolvimento e projeto também, né? Então ele tem trabalhado em vários projetos e as equipes nas empresas, ele está em Campinas, nas empresas onde ele já trabalhou, ele sempre cuida de uma área, né? A equipe é montada por várias pessoas. Hoje ele está na área de, de análise, né? De business intelligence. Então você tem um conjunto de dados na empresa e ele trabalha com a possibilidade de extração de conhecimento das bases de dados, do histórico, né, das vendas. Então ele tenta extrair conhecimento, padrões, que isso é muito importante para a área de negócios da organização. Beleza? Alguma dúvida? Se vocês quiserem falar ou comentar alguma coisa, vocês podem falar, tá bom? Deixa eu perguntar, a próxima aula de vocês, eu vi que houve, na última reunião que a gente teve, houve uma observação que vocês estavam com pouco tempo entre as aulas. A nossa aula termina 9h10. Como que está o horário para a próxima aula de vocês? Qual que é o horário da próxima aula? É 10 e Eu acho que 20, né? começa às 10h20. Isso. 10h20. E esse é o horarinho que vocês têm, então, para tomar uma água e coisa assim, né? É, Vocês A têm gente aula tem de, 10 minutos. vocês têm aula de quem depois? de química. Tá, eu vou procurar não me estender, então, né? Porque algumas vezes eu tenho falado mais e eu sei que às vezes isso pode prejudicar vocês, né? Que aí dá para tempo de ir tomar uma água, ao banheiro, comer alguma coisa, tá? Se eu, de repente, me delongar, vocês me lembram, por favor.
Eu vou até colocar um alarme aqui, né? Porque eu sei que isso está sendo um probleminha aí, que às vezes, para vocês poderem ter um tempinho aí para vocês. Deixa eu marcar aqui. Bom, então tá, vamos lá. Então aqui, olha, a gente tem a linguagem SQL. Vamos lá, de acordo com Machado, por ser uma linguagem de numerosas aplicações, a SQL pode manipular objetos de diferentes classes entre as funções de SGBD, tá? Então você tem aqui, ó, o código que procura lidar com a criação, certo? Então aqui são os códigos para criar, create table, drop é quando você apaga um objeto, alter é quando você quer mudar alguma, por exemplo, a tabela, você criou uma tabela e esqueceu de colocar uma coluna, você usa o comando alter, isso a gente vai ver. A implementação do ambiente, né, que aí já entra toda a parte de infraestrutura também, o controle de segurança, que é outra coisa que a gente vê. Você pode fazer tudo isso aqui no código, tá bom? Mas tem, como eu falei para vocês, os bancos de dados que são como o SQL Server, por exemplo, né? Se você tiver aqui, ó, SQL Server da Microsoft, ele tem uma área de administração que é muito boa, tá? Ele tem muitos recursos que ajudam você, por exemplo, nessa questão de segurança e controle. Isso é espetacular para o administrador de bancos, de certa forma, tá? É claro que, por exemplo, se ele faz rotinas que se repetem muito, ele pode criar, por exemplo, funções e pedir para que elas sejam refeitas, pode fazer com que essas funções, né, que essas procedures, elas sejam, como é que eu vou te dizer, configuradas para a necessidade de cada vez. Mas o controle de segurança aqui é muito bom, né? Para você criar administrador, o PostgRE também tem algumas funções. Para você criar usuários, criar senha de usuário, mostrar para ele o que ele pode ver ou não ver, né? Mas como eu já falei para vocês, os bancos de dados, parece que entrou alguém aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Os bancos de dados que são tá um nome diferente aqui. Vamos lá. Os bancos de dados que são. Nossa, fugiu agora. Enfim, a pessoa entrou aqui e fugiu o que ia falar para vocês. Mas isso aqui é muito importante, né? A questão da segurança da sua base de dados. E a DML, que é a linguagem aqui de manipulação. Então, é aquilo que a gente faz normalmente, consulta, né? Porque a construção, você pensa, trabalha, e aí você cria, distribui, aqui destruir, né, modifica e tal. Depois você tem algumas mudanças que podem ocorrer de tempos em tempos, dentro de uma mesma organização, mas isso acontece muito menos rotineiramente. Agora, as consultas, inserir, apagar, atualizar, bom, isso aqui acontece o tempo todo, né? É o que a gente chama de OLAP, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas são os bancos de dados que eles são responsáveis pelo o dia a dia, como que eu vou dizer para vocês, das atividades, né, que acontecem rotineiramente dentro da empresa. Deixa eu até ver. O OLAP, ele é mais, na realidade, para análise. O A aqui é de análise, é o LTP que é de transações, tá? São dois tipos, normalmente, que as pessoas tratam, né? Os administradores. O OLAP, ele procura tratar de analisar os dados, e o LTP é um banco de dados que aí está com as operações normais do dia a dia, que é as transacionais, né? As transações que você faz ali, de inserir, excluir, transferir dados, etc., entre um sistema e outro, tá bom?
Então, aqui, ó, Data Definition Language, né, permite ao usuário a definição da estrutura, é o que nós vimos antes. A DML é a manipulação, né, Data Manipulation Language, e permite também aquilo que nós já comentamos ali na figura, inclusão, remoção, recuperação e atualização dos dados armazenados. E o controle de acesso, tá bom? É o que está ali atrás na nossa figura. E também o compartilhamento de dados. Não gerencia, e aí entra aquela questão da segurança que eu falei para vocês. Nem todo mundo pode ter acesso a tudo. Eu acho que eu já fiz essa pergunta em sala de aula no início do ano, eu vou repetir, vamos ver se alguém lembra. Vamos supor que o senhor José é o dono da empresa, tá? E ele contratou alguém lá da área da computação, pessoal, para cuidar de toda a infraestrutura. O senhor José não entende nada de computação. Por ele ser o dono da empresa, você acha que ele pode ter a senha do administrador máximo do banco de dados? Por ele ser o dono? Quem pode me responder? Vai, gente, não vai perder nota, não. Tá dizendo não aqui. Quem que é o sudo... É a Gabi? É isso? Ah, tá. Mas é a Gabi? Meu Deus, você tem 5. Você entrou com Sudosan Gamer. É o Henrique. Então tá, Henrique. Muito bem, é isso mesmo, né? Ele não deve ter acesso a essa... o Gabriel Henrique. Ele não deve ter acesso à senha, porque se ele acessar sem querer mesmo aquelas bases de dados, ele pode fazer alguma atividade que não seja de acordo com o que deveria ser. E aí é o caos na empresa, né? Então, o compartilhamento de dados e esse gerenciamento, ele é feito de acordo com quem precisa ter. Isso não quer dizer que quem é o dono da empresa não possa chegar lá no administrador de dados e pedir para que ele possa saber, ver algumas coisas. Aí o administrador de banco de dados pode gerar relatórios. Bom, então, é claro que você tem que contratar alguém que tenha muita responsabilidade e que o empregador tenha muita confiança, né? Como a gente já falou, hoje os dados é o petróleo da nossa atualidade, né? Ele mostra para nós padrões e etc. Muitas coisas que são muito importantes. A integridade dos dados, né? A gente já falou em outro momento, a integridade ela tem que ver com a integridade fala quando alguma coisa é inteira. Então, quando você coloca os dados dentro de um sistema, a gente vai ver isso mais para frente, como que o sistema controla isso. Os dados eles têm que entrar inteiros e se manter inteiros, não é? Como que é isso inteiro, professor? Ele vai tentar quebrado? Não é isso. É que às vezes, por conta da falha de um sistema, da falha de uma pessoa, esses dados podem entrar errados, né? Então, tem que proteger contra a corrupção, contra inconsistências e falhas do sistema. Corrupções, eu não sei se o Bira já chegou a falar com vocês, mas tem empresas, eu li isso não faz muito tempo, acho que foi umas 2 semanas, eu não sei se eu li ou se eu vi numa live que eu estava participando, numa reunião que eu estava participando com um grupo de pesquisa, e eles estavam falando, às vezes as pessoas, têm funcionários, por exemplo, que lidam com o sistema e eles são mandados embora, e antes de mandar, se eles ficarem magoados, antes deles saírem, eles podem fazer um estrago enorme. Eles apagam tabelas, e isso é uma coisa terrível, né? E isso acontece, tá? Isso não é lenda, tá bom? Às vezes a pessoa vai tentar fazer de uma forma muito discreta para que ela não seja identificada. Os grandes sistemas, eles permitem que haja um rastreamento dessa, né? Então, por meio do seu login, ele consegue descobrir quem foi. E isso aí pode dar processo para a pessoa também, tá?
a questão de falhas dos sistemas uma das coisas é o sistema parar de repente. Imagina você tem lá toda a tua empresa trabalhando, você tem vários funcionários fazendo transações ao mesmo tempo e acaba a energia. Para tudo de uma vez. Bom, vai ter esse processo que estava rodando no meio. E como é que fica? Né? A gente vê isso mais para frente. Inconsistências. Quer dizer, quando um dado está meia verdade, né? Ele não mostra exatamente o que aconteceu. Então, por isso a necessidade da integridade. Tem que estar íntegro, isso é uma coisa muito importante. Os dados devem refletir a verdade, né, da empresa. Isso aqui não tem como você ter meia verdade, não tem como você burlar. Você pode até burlar um sistema desse, mas quando você não tem dados verídicos, o que pode acontecer? Falem para mim aí, eu gostaria que alguém se manifestasse. Então você tem uma empresa e você contratou o seu funcionário, alguém lá, e você está trabalhando com o seu sistema, que mantém um conjunto de dados sobre tudo que acontece na sua empresa, mas esses dados não refletem toda a integridade, tudo que está correto na sua empresa. O que é que pode acontecer? Quem fala para mim aí? Quero ouvir alguém ou ler. Por favor. Ninguém vai falar? Eu vou escolher alguém então, hein? Vamos ver. Vou escolher aqui o Arthur Vilar. Arthur, fala para mim aí. O que você acha que pode acontecer se uma empresa está trabalhando com dados falsos? No sentido, não que eles são falsos, mas no sentido que eles não estão sendo controlados e estão sendo inseridos de forma incorreta. Eu acho que o Arthur entrou, deixou ligado e foi tomar uma água. Pessoal, ninguém imagina o que pode acontecer? Vocês estão aí, por acaso? Tem alguém ainda aí ou já saiu da aula? A Yasmin não sabe, estamos aqui. Eles podem ser processados, a empresa pode ser fechada. E isso é verdade, Arthur? Pode mesmo. Se você pega os dados, por exemplo, da contabilidade, né? E você não está lá debitando valor ou informando valores importantes para a Receita Federal, pode ser fechado mesmo. Ou pagar uma multa imensa, né? Então, isso pode ter consequências graves, inclusive financeiras, muito bem, tá? Então, você não ter os dados todos corretos, você também pode fazer com que você planeje correto. Imagina olha que você vai fazer, o que controla o seu estoque. Lá diz que você tem, vamos supor, um produto que você vende muito. E você costuma fazer pedido quando chega lá em 200, né? Você costuma lá fazer uma compra muito grande. Quando chega lá no que o seu estoque está em 200, ele já emite uma mensagem para você dizendo que você precisa fazer novo pedido. Se esses dados estão incorretos, não estão refletindo o que realmente tem lá no seu estoque, você pode perder vendas, não é? Chega um momento que, de repente, o sistema não avisou, ou ele pensou ainda que tivesse mais de 100 por uma falta de atualização, mas só tem 5 lá na base de estoque. E a hora que você vai confrontar os dados que estão no banco de dados com o que realmente existe fisicamente, você vê que não deu certo, né? Então, isso é uma coisa que você vai perder venda. Então, o banco de dados é algo estratégico para a empresa, tá? Nós já falamos, né? Os dados são estratégicos. Então, é isso aqui, certo? Que a gente estava falando. Então, isso pode ser uma inconsistência. Beleza?
A independência do fabricante, né? Como a gente falou, o SQL ele está em vários SGBDs, os relacionais. Então, de certa forma, fica fácil de você migrar um SGBD para outro, tá? Existem algumas ferramentas que permitem isso. Então, vamos supor que você está pegando um novo cliente. O cliente tinha um banco de dados MySQL. E aí você vai trazer ele para o seu sistema e você usa Postgre. Então, existem algumas ferramentas que permitem você migrar eles de um para o outro e depois você fazer os ajustes. É muito mais fácil do que, imagina, você ter que ficar copiando os dados de um banco de dados que já guarda dados lá histórico de 5 anos de vendas e transações, né? Isso ajuda muito. Então, isso é automatizado. Portabilidade entre computadores. Então, pode ser utilizado tanto em computador pessoal quanto em computador de grande porte, né? Isso aí vai depender, por exemplo, da necessidade da sua empresa também, tá? Você não vai comprar um computador de grande porte que custa às vezes muito caro. Se a gente falar em computador de grande porte como os mainframes, eles podem chegar na casa dos milhões se você tem uma loja de uma porta só, né? Então, e aqui também reduz custos de treinamento. Vocês estão usando aqui na nossa aula, vocês vão usar o Postgre, mas os comandos eles são basicamente iguais em vários bancos de dados. Como eu já falei, existem alguns comandos, algumas cláusulas assim, de código, né, que elas são um pouco diferentes de um banco de dados para o outro. Então, isso, como é pouca coisa diferente, exige pouca necessidade de reciclagem e treinamento. Certo? Isso é uma coisa boa. Porque treinar uma equipe, dependendo do que você for trabalhar, às vezes você vai ter que ficar com esse funcionário sendo testado durante 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Na IBM, por exemplo, há pessoas que eles treinam lá durante vários meses antes deles colocarem na linha ou de produção ou de atendimento, tá bom? Então, essa questão. O SQL Server usa SQL, Postgre usa SQL e o MySQL usa SQL, então fica mais fácil de você entender, né? Migrar de um para o outro, fazendo pequenos reajustes. Né? Algo como eu já falei para vocês. Alguns têm algumas vantagens, outros têm menos. Ele usa inglês estruturado de alto nível. Né? O que é isso? Quer dizer que ele está no alto nível para nós humanos. Né? Uma linguagem de baixo nível é que ela está num nível mais perto da máquina. Então quer dizer que é mais difícil de você trabalhar com ela. Os comandos vão ser muito mais próximo do que a máquina entende. Alto nível é um comando que está mais próximo da linguagem falada assim, da linguagem natural nossa, né? No caso aqui é o inglês. Então, se você tem noção em inglês, você vai ver, a gente vai ver depois nos códigos que eles são praticamente como se você estivesse escrevendo uma sentença em inglês. Tá? Então, isso ajuda muito no entendimento do que você está escrevendo. É diferente do que você escrever que nem lá no Java, jopchampagne.show input dialog, né? É claro que depois quando você começa a ter algumas noções, o show input dialog, tá? Te mostrando já, né? Show mostra input, a entrada, dialog é uma caixa de diálogo. Você já começa a ter algumas inferências, começa já a imaginar algumas coisas. Mas com SQL é melhor ainda, né? Consulta interativa, ele provê acesso rápido aos dados, fornece respostas aos usuários, você pode fazer questões complexas, né? E em minutos ou segundos ele pode te devolver um volume enorme de dados, tá bom? Isso aí, claro que vai depender da infraestrutura que você tem também, né, pessoal? Se o seu sistema é um sistema web e que tem milhares de dados como a Amazon, né? É claro que você tem que ter computadores muito bons, porque o que acontece se você ter milhares e milhares de clientes e você tem um computadorzinho em casa, lá na sua casa. Quero ouvir novamente. Ó, essa é fácil, hein? Imagina que você tem um servidor pequeno na sua casa e você montou um negócio, você está vendendo lá na pandemia, agora você inventou de fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Aproveitar que você está com tempo relativamente que dá para você estar fazendo alguma coisa, você está vendendo e começou, putz, né? Estou vendendo um monte de coisa. O que pode acontecer?
Ixi, eu apertei alguma coisa aqui que não era para ter apertado. Deixa eu ver se consigo sair daqui. Gente, eu não estou ouvindo vocês. O que está acontecendo? Vou ter que começar a mandar um bombom para casa de quem me responder. Vamos? Ninguém vai dizer nada? Então, tá bom. Vai valer nota, hein? Vou começar a valer nota aqui do pessoal que começar a trabalhar, participar. Olha, obviamente, o teu sistema vai começar a travar, né, pessoal? É aquela coisa, às vezes, quando o pessoal faz uma promoção e entra milhares de pessoas comprando aquilo que você está vendendo e a sua rede não dá conta, né? Você perde venda, o pessoal fica nervoso com a sua empresa e isso gera muita reclamação na web. E aí o pessoal pode fazer o que a gente chama de cancelamento, né? O pessoal começa a criticar você nas redes sociais. Isso é muito mal hoje em dia com a velocidade do que acontece na internet, certo? Múltiplas visões permite ao criador de banco de dados levar diferentes visões dos dados a vários usuários. Então, eu posso ver partes do banco de dados de acordo com os usuários, tá? Se eu sou um administrador, eu vou ver um conjunto, vou ver todo o conjunto. Se eu for um vendedor, vou ter acesso a uma parte. Se eu for o pessoal de Business Intelligence, eu vou ver outra parte. Se eu for o pessoal de RH, eu vou ver outra parte. O RH, por exemplo, ele não tem que vender. Então, ele não tem que ter acesso a tudo. Ele tem que ter acesso aos dados pessoais dos clientes, dos funcionários. O pessoal de venda não tem que ter acesso aos dados dos funcionários. Ele não tem que saber quanto que o chefe ganha, quanto que os colegas ganham, qual que é o RG, CPF e um mundo de dados que são importantes. Ele tem que saber os dados dos produtos para serem vendidos, tá? Então você consegue dar esse direcionamento. E a definição dinâmica do dados, né? É possível alterar, expandir ou incluir dinamicamente as estruturas de dados armazenados com a máxima flexibilidade. Então, isso aí tem muitas vantagens. Então, a padronização leva a uma natural inibição na criatividade. Algumas desvantagens que o pessoal fala, mas isso já tem sido, assim, um pouco... Não sei se hoje isso pode ser considerado, talvez, uma desvantagem. Porque eles falam assim, olha, como o SQL ele é definido por um padrão, e você deve seguir esse padrão, né, o ANSI, que é um órgão que mantém esse padronização. É claro que precisa de uma padronização, porque senão, com vários sistemas funcionando, você acaba tendo um conjunto de dados que aí já não tem mais a vantagem que a gente falou dele ter um mesmo código trabalhando em várias áreas, né? Nós temos um minuto. Só eles falam que isso pode ter limitações em soluções padronizadas, né? Você só pode fazer um tipo de padronização, né? Então, fica todo mundo aí na cor vermelhinha, né? Você está vendo aqui no desenho, né? Mas a gente tem visto, como eu falei para vocês, alguns sistemas gerenciadores de banco de dados que permitem algumas evoluções. Então, eles conseguem fazer funções especiais, nem todos têm. Então, eles conseguem, na realidade, automatizar algumas funções usando o próprio SQL para o usuário que administra, aí fica muito bom. Tá? Então, eles fazem algumas funções personalizadas usando o próprio SQL. Beleza? Aqui nós temos alguns códigos, só para a gente terminar. Já deu horário, eu vou falar só uns 30 segundos. Create tables, constraints, né? Olha aqui um código para a gente criar a base de dados. Eu quero ver se eu faço um vídeo, já deixo lá depois esse código para vocês. Aqui o insert, certo? E o select, que a gente vai usar muito, né? Que é o comando de fazer as pesquisas. Esse trabalho que eu deixei para vocês aqui, olha, nós temos duas bases de dados, né? Você tem o paciente, ele tem código,
e você tem o médico, que ele tem código, tá? E o nosso paciente aqui, ele tem os tratamentos que ele faz, olha só, né? O tipo de tratamento que ele faz. E aqui embaixo, nós temos os médicos que atendem ele, certo? Aqui, olha, dá para você ter uma ideia, olhando por isso aqui, quem que provavelmente é o médico que está atendendo ele, tá? Então, assim, mais ou menos. Aqui está faltando código ainda, que é o código de chave estrangeira. Então, esse exercício é só para você treinar, por exemplo, olhando com seus próprios olhos, quem que você acha, como que você consegue achar respostas olhando aqui essas duas bases de dados. Porque eu tenho uma que é paciente e os médicos que atendem esses, que podem ou poderiam ter atendido esses pacientes. E aí você tem essas perguntas, tá? É isso que eu quero para você fazer, beleza? Então, não é acertar só, mas é para você usar a tua capacidade de raciocínio e ver, olha, olha essa informação aqui, oftalmologia, então vamos ver quem é oftalmologia. Olha, a Maria Helena está tratando oftalmologia, a Clara Magalhães está tratando oftalmologia, certo? Então dá para você ver que elas podem estar sendo atendidas por um daqueles médicos ali. A gente tem dois, parece? Tem a Maria e a Ana, né? Pode ser um dos dois. Bom, então esse banco de dados aqui, ele não está ainda certinho, não dá para a gente ter certeza, mas a gente pode ter alguma ideia. Então é isso que eu quero que vocês trabalhem. Certo, pessoal?